Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, estou voltando aqui para a gente poder encerrar, de acordo com o que foi organizado pelo PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A gente vai fechar o nosso primeiro bimestre fazendo aqui as semanas 3 e 4. O assunto que a gente vai usar para fechar é um assunto que eu achei bem legal, que vai falar sobre as crises no sistema colonial, ou seja, aquele momento onde a relação Brasil-Portugal começa a ficar tensa, e a partir do momento que eu tenho a crise do sistema colonial, a colônia, que é a parte mais frágil, começa a não suportar a pressão e ela busca a independência, e ao período joanino. Lembra? O período joanino é aquele período quando Dom João VI e toda a família real portuguesa eles fogem de Portugal e vêm para o Brasil, fugindo de Napoleão, 1808 a 1821. Beleza? Então a gente vai começar a falar agora sobre isso, mas antes apresento para vocês aqui o projeto Escola Online. Para quem não conhece ainda, o projeto Escola Online é um projeto onde a gente oferece em várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, como é o caso do Facebook, o nosso Instagram, onde eu vejo muita gente perguntando informações. Você tem no Instagram, cronograma do PET, onde várias outras informações positivas. Aqui no nosso canal do YouTube, onde você encontra muita coisa boa. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque nos ajuda muito. Temos agora novidades, que são os podcasts que você encontra no Spotify. E claro, está pronto para você visitar e conhecer a nossa plataforma. Quem quiser, vai lá e acessa www.plataformaescolaonline.com.br. Tudo isso, galera, é para fazer para você uma educação de qualidade. Ok? E para a gente começar a falar, o que a gente faz normalmente? Lembra? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a falar da temática. Bom, a temática ela faz o seguinte, moçada, vejam vocês. Corte portuguesa no Brasil. Então o que está falando? Quando a corte, quando a família real vem para cá? 1806, quando tudo começa, foi declarado o bloqueio continental, criado por quem, galera? O bloqueio continental foi uma decisão que, de certa forma, Napoleão Bonaparte, disposto a enfraquecer, vejam vocês, a sua principal concorrente, que era a Inglaterra, resolve tomar essa decisão. Todo país que fizesse comércio com a Inglaterra e França deveria escolher. Então ele bloquearia o continente europeu de produtos ingleses. Como a gente sabe, Portugal tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, então a corte portuguesa, na época governada por Dom João VI, ao ser pressionado, os caras decidem então ganhar tempo e acabam fugindo para cá. Então, em 1807, em novembro de 1807, a família real foge de Portugal para o Brasil, foge para não sofrer represálias de Napoleão Bonaparte. E aí, o que vai acontecer, galera? Em 1808, em janeiro, quando eles chegam, antes mesmo de desembarcarem no Rio de Janeiro, ainda em Salvador, é tomada uma medida muito importante para a história. A abertura dos portos. Muita gente fala que a abertura dos portos ela marca a quebra do pacto colonial. No português, claro, o Brasil está trocando de dono. A gente, quando diz que foi feita a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil oficialmente tem como grande amiga, por quê? Porque quando a família real portuguesa foge de Portugal e vem para cá, eles fogem escoltados. Há uma escolta pelo governo inglês, a Marinha Britânica escolta por causa de represálias de Napoleão, e aí ao chegar aqui é feita a abertura dos portos. Então essa abertura quebra a obrigação de Portugal e Brasil terem uma relação direta, e o Brasil agora pode fazer comércio com nações amigas. Onde eu leio nações amigas, lê aí, galera, uma diquinha para vocês, lê-se aí Inglaterra, beleza? Tanto é que logo depois a Inglaterra vai ter uma série de vantagens. Em 1810 são assinados os chamados Tratados de Comércio e Navegação, né, onde Portugal daria privilégios alfandegários à Inglaterra. Em 1815, você eleva o Brasil da condição de colônia a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso dá à nossa colônia agora, parte do Reino Unido, uma autonomia. Em 1820, ocorre a famosa Revolução Liberal do Porto. Por quê? Em 1815, galera, Napoleão foi derrotado.
e quando ele é derrotado de forma, muita gente conhece da história, a Batalha de Waterloo, e a Europa, nesse meio tempo, ela vai passar pelo chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma tentativa de você fazer uma Europa voltar a ser o que ela era antes de Napoleão. Ou seja, você trabalhava com princípios de restaurar, trazer de volta os antigos monarcas que foram derrubados por Napoleão, garantir a eles o direito legítimo, estabelecendo o princípio do equilíbrio europeu. Então, em tese, se você seguir a Revolução Liberal do Porto, qual a justificativa deles? Gente, o rei de Portugal deveria estar em Portugal, porque se ele fugiu por causa de Napoleão, Napoleão já não está mais no trono. Há 5 anos a França já não é governada por Napoleão. Então, 1820, há uma pressão muito grande por parte das cortes, no caso o seguinte, a burguesia portuguesa, que queria trazer de volta Dom João para Portugal. Não porque gostasse de Dom João, mas enquanto a família real estivesse no Brasil, todo o lucro que fosse proveniente do Brasil ficaria aqui. Então Dom João ficou naquela sinuca, se eu volto para Portugal, eu posso perder o Brasil, mas se eu fico no Brasil, eu corro o risco de perder o controle sobre Portugal. Foi quando então Dom João resolve voltar e aqui ele deixa seu filho, Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I então se torna príncipe regente. Dom João retorna a Portugal em 1821, averigua que a situação está bem tranquila e aí percebe que o ideal seria trazer Dom Pedro de volta. E aí tem aquela novelinha. Tá? Em janeiro ele realmente vem aqui, bota uma pressão e diz, olha, meu filho, volta para Portugal, volta para concluir seus estudos. E o Dom Pedro, aí muita gente constrói aquela questão heróica de que ele diz, se é para o bem geral de todos e a felicidade da nação, diga ao povo que fico. Você fala, caraca, Dom Pedro é vida louca, vai ficar no Brasil? Só que ele vai ficar cumprindo ordens do rei. Então, galera, parece música sertaneja, mas deixo claro que ficar por ficar, eu não quero. Então, em janeiro de 1822, ele decide pelo fico. Em março, ele toma uma decisão chamada cumpra-se, ou seja, toda medida que viesse de Portugal para o Brasil só seria cumprida se Dom Pedro quisesse. Então, vejam, e aí depois você tem a convocação das assembleias, que mais tarde viria consolidar a Constituição. E aí, em 7 de setembro, você tem uma cena, uma construção, quando foi proclamada a tal independência do Brasil. Eu sou um pouco sincero em dizer que eu tenho preguiça da ideia da independência, por quê? O Brasil consegue a proeza de ficar independente de Portugal, mantendo o português no poder. Já não é muito bom. Todos os nossos vizinhos que realmente se emanciparam das suas antigas metrópoles, vamos usar o exemplo da América Latina, ao se emancipar viraram república. O Brasil mantém monarquia. Outra, com a independência do Brasil, o escravo continua escravo. Com a independência do Brasil, o rico continua rico. Então, assim, você constrói uma ideia. Mas, vamos lá, vamos ver o que nos espera para a gente poder, então, trabalhar com isso. Beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira questãozinha, ela fala o seguinte. Questão da FUVEST. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Então vejam, como havia uma pressão para que Portugal aceitasse ou não o bloqueio continental, Napoleão então acaba forçando e acaba então pressionando, e aí essa pressão faz com que a família real venha para cá. Tal decisão, ou seja, que decisão é essa? A vinda da família real para o Rio de Janeiro, iniciando o que a gente chama de período joanino. É o período onde o Brasil se torna sede da monarquia portuguesa. Então vamos lá. Quais são os desdobramentos que a gente vê para o Brasil? Letra A. A chegada ao Brasil do futuro líder da independência, Dom Pedro, beleza, está correto. A extinção do tráfico negreiro, galera, ele vai acabar? Você sabe de história melhor do que eu, e que pelo menos em tese, a extinção do tráfico negreiro ocorre em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, quer dizer, peraí, já não está. E a criação das primeiras escolas primárias. É bom lembrar que quando a família real vem para cá, são criadas as universidades. Escolas primárias você já tem. Então você fala, opa, vejam vocês. O surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio. Isso aqui está corretíssimo. Por quê? Porque você transforma o Rio em sede da monarquia. Então isso realmente faz sentido. E a primeira Constituição do Brasil? A primeira Constituição do Brasil, você vai lembrar, 1824. Tá? E primeiras indústrias, isso aqui é muito questionável, viu, galera? Mesmo que houvesse um alvará proibindo a ideia de indústrias no Brasil, então isso realmente fica o quê? Fica fora do contexto.
o fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades em algumas mudanças nas relações entre senhores e escravos. Fim dos privilégios mercantilistas, você fala assim, bom, nascimento de universidades, algumas mudanças, gente, é um pouco forçação, porque eu acho que eu tenho questões um pouco melhores, beleza? Então vamos pensar o seguinte, abertura dos portos brasileiros às outras nações, vejam vocês, olha aí, ó, abertura dos portos das nações amigas, 1808, você fala ok, assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses, lembra? Os tratados de comércio e navegação, aliança e amizade, beleza? E a instalação da imprensa régia, a nossa primeira imprensa nacional. Pra você ter noção, antes disso, galera, todo documento impresso, ele era mandado para a Europa, lá impresso, depois voltava. Tudo bem que a letra C leva o quê? Leva a gente a ter dúvida, mas a letra D está bem mais completinha. Vamos ver a letra E? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, show de bola, viu? 1815, Reino Unido de Portugal e Algarves. Abertura de estradas de ferro ligando o litoral fluminense ao Porto do Rio. Isso é um pouco depois por causa do café, tá? Então, se eu estou falando do período joanino, moçada, o que melhor me atende aqui, vejam vocês, tá? Se eu tiver que marcar, eu marco a letra D de deu bom. Mas vejam, as provas de São Paulo, elas sempre nos levam a ter dúvida. E aí, aquele que tiver o melhor preparo, obviamente, vai ter o quê, galera? Vai ter melhor condição de resolver. Show de bola? Beleza? Maldosa, né? Mas vamos seguir o barco. Questão de número 2, tá? O que ela fala? A emancipação política do Brasil deu-se no contexto da insatisfação portuguesa diante da atitude protelatória de Dom João VI. Ou seja, o que estava acontecendo com Dom João VI? Volta ou não volta? E aí, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Então, como eu falei para vocês, seguindo os princípios do Congresso de Viena, Dom João e boa parte da família real retornam para Portugal, mas nós mantemos a presença aqui de quem, galera? De Dom Pedro I, tá? Então, o que está de acordo com isso aí? Vamos lá, tá? Letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer, a convocação das Cortes de Lisboa, em manifestação pública. O que as Cortes queriam? Que ele voltasse, porque enquanto ele estivesse no Brasil, o lucro da principal colônia portuguesa, que era o Brasil, continuaria aqui. Então, Dom João exige a sua volta, pressionado pelas Cortes, e o Dom Pedro, então, o que ele faz? Em janeiro de 1822, ele decide pelo dia do fico. Você fala, opa! Agora, galera, eu gosto aqui quando a gente fala clamores populares, eu acho um pouco forçação, mas não tá ruim não, beleza? E a letra B? Os partidários da manutenção da corte portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da escravidão, à reforma agrária e ao rompimento definitivo com a antiga metrópole. Gente, partidários da manutenção da corte no Brasil eram portugueses. O português quer que rompe com a metrópole. O cara quer de fato abolir a escravidão, sendo que quase todos eles tinham escravos. Fala em reforma agrária se eles eram donos de terra. Ô, gente, para, né? A Revolução do Porto, movimento de cunho liberal que eclodiu em 24 de agosto de 1820, ou seja, é aquela que queria trazer de volta Dom João e recolonizar o Brasil. Tinha intenção de emancipar, gente, peraí, se acabei de falar para vocês que a ideia é você recolonizar, nunca emancipar. Eu quero fazer o Brasil voltar a ser colônia, desmembrando o que ainda estava no Império Ultramarino Português. Gente, para! Tá fora! Dom João VI retornou a Portugal em 1821, correto, após ter se recusado a atender às manifestações populares que o pressionavam a jurar obediência à nova Constituição Portuguesa. Gente, o povo queria mais que ele metesse o pé, tá? Então, de certa forma, queria mais que ele fosse embora mesmo. Então, jurar obediência nunca, queria que ele fosse embora e ficasse o quê? Longe do Brasil. Dom Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais democráticas, acatou as deliberações da Assembleia Constituinte de 1822. Galera,
Essa é uma das grandes mentiras que serve para a gente desmistificar a ideia de Dom Pedro como grande herói. Porque, logo que o Brasil fica independente, era mais do que necessário que tivéssemos as nossas próprias leis. Então, Dom Pedro ele convoca uma assembleia para criarmos a nossa Constituição. Só que o nosso primeiro projeto de Constituição, quem viu a nossa última aula vai lembrar disso, tá? Era uma Constituição muito autoritária. Então ele não acata, ele vai fechar a Assembleia, num episódio conhecido como Noite da Agonia, e vai outorgar a nossa Constituição. Então nesse caso aqui, aquela que melhor nos atende é a letra A. Apesar que esses clamores populares aqui são bem questionáveis. Beleza? Mas é bom para a gente poder trocar essa ideia e discutir. Beleza, galera? E vamos ver o que se trata aqui, a questão de número quê? De número 3. Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, era uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas da época. Vamos lembrar que quando eu transfiro a corte real portuguesa para o Brasil, muitas pessoas da nobreza tinham que arrumar uma função. Tá? Então você começa, era um cálculo inicialmente que você traria cerca de 5 mil, chegaram a vir quase 16 mil pessoas. Você vai trazendo um amigo do amigo. Então você começa a criar, igual o Rio, né? O Rio você tem muita tradição de servidor público. Só que existe Claro, não pode ser tão direto, não pode ser tão duro como foi o ministro Paulo Guedes ao chamar servidor público de parasita. Mas você cria no Brasil um problema de você criar o famoso funcionário de paletó. O cara ia lá só para falar que ele tinha uma função e colocava o paletó na cadeira. E aí olha o que fala essa métrica aqui, esse versinho. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Essa historinha, galera, ela faz uma referência a um cara que era responsável pelo setor de compras e o estoque da Casa Real. Era um cara chamado Joaquim José de Azevedo, que foi elevado à condição de visconde do Rio Seco por causa disso. Então era um cara onde a corrupção ficou muito pública. Inclusive eles falam também do Bento Targini, que era o cara responsável pelas finanças do reino, que também foi acusado de corrupção. Então olha que doideira, se você rouba pouco é ladrão, mas se rouba muito você vai à condição de barão. Então isso faz uma crítica severa à questão da corrupção no Brasil. E é uma questão de corrupção estrutural, que ela vem de muito tempo, ainda mais nessa época, quando você bota o pessoal da elite para o quê, galera? Para gerir o bem público. Então olha só, como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil, de acordo com os versos assim. Galera, olha só para vocês então entenderem quando a gente fala sobre a questão de corrupção. Olha uma musiquinha chamada Vírus da Corrupção, do Bezerra da Silva. Então a rapaziada já sabe que é um ladrão do dinheiro do povo. Então vejam que isso é uma coisa que vem de muito tempo. Então qual que é a ideia das ações das elites? Gente, olha que isso vem de longa data. Se você pegar a carta do descobrimento de Pero Vaz de Caminha, ele já faz um pedido ao rei Dom Manuel em favor do genro dele, que era Jorge de Osório. Então olha que coisa louca, eu coloquei como sugestão de resposta, olha só. Tá? Como eram as ações? O trecho relata uma prática comum desde o descobrimento do Brasil, que é a corrupção. Então, galera, é um problema que a gente convive aí, tá? Onde a prática do patrimonialismo, ou seja, como é que você faz para conseguir patrimônio? Ou seja, o acúmulo de patrimônio se dava pela mistura do público com o privado. Porque você entrega na mão de um cara desse bem público. E ele, às vezes, o quê? Se enriquece usando o bem público para poder fazer fortuna, que se acentua com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Como eu falei, você traz membros da elite que nunca trabalharam, então você cria a falsa ideia de que ele está trabalhando. Esse exemplo, como eu falei aqui, galera, fala exatamente de quem? Do então Joaquim José de Azevedo, Visconde de Rio Seco, que de tanto roubar, muita gente brinca que ele vai ser condecorado. Ele vai deixar de ser barão para virar Visconde de Rio Seco. Olha que doideira. Perfeito? Então, isso é um problema que é o que a gente chama de uma corrupção histórica. Tá? Então vamos lá, galera, vamos ver o que fala a letra B. Bom, de que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história? Gente, isso é uma questão muito polêmica porque ela está muito presente, tá? E aí, gente, claro que essa é uma resposta pessoal, porque eu acho que todos vocês acompanham. Então eu coloquei o seguinte, eu vejo que a gente tem hoje uma grande indignação, tá? O povo fica indignado, só que eu acho que a gente é muito passivo. Por quê? Porque a gente colocou a corrupção como algo comum, a política o roubo, a gente generalizou. E outra, a gente banalizou tanto que aquela história é sempre um escândalo abafando o outro. Então a gente tem que meio que parar com isso. Eu acho que tem uma letra do Skank que ela fala: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas.
Então chegou uma hora da gente também começar a cobrar, porque político, ele ali o quê? Galera, é um servidor público. Ele ali, claro, não vou generalizar, dizer que todos, mas você tem que cobrar. Se você é cobrado, você também pode cobrar. Tá? Então você tem, claro, aquela história de que, por exemplo, o Jânio Quadros, quando era presidente, prometia varrer a corrupção do Brasil. O Collor tinha um slogan que iria caçar marajás. Ademar de Barros, ele vai cunhar uma expressão que o Maluf usava, roubo, mas eu faço. Olha isso, tá? Então a gente realmente fica indignado, só que ao mesmo tempo a gente é passivo. Por quê? É o que eu acabei de colocar, é sempre um escândalo burlando, atropelando o outro. E a letra C? Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha. Quem dera se essa campanha fosse algo adiante, tá? Vejam só, eu até coloquei o seguinte, moçada, a gente pode citar vários casos clássicos, como é o caso do mensalão, lembra a questão de compra de voto para aprovação de emendas, o esquema do Petrolão, da Petrobras, há pouco aí o escândalo das rachadinhas, inclusive você envolve políticos importantes, são exemplos que a gente pode usar para o quê? Para começar a mobilizar a população a não entender. Porque, galera, e outra, a corrupção ela vai muito da questão da índole. E a gente fala da corrupção, é aquela historinha, né? Poxa, é alguém que, por exemplo, às vezes cola uma resposta. Isso vai da índole de cada um, tá? Quem, por exemplo, então eu falo que ela começa em casa. Eu posso muito bem lá procurar uma resposta pronta na internet. Então, galera, vai muito do caráter de cada um. Então isso é muito bom, porque a gente acha que corrupção também é só de político, não. Pessoas comuns às vezes se corrompem, se vendem. Então isso é bom para a gente fazer uma reflexão, que eu achei até bem colocado, mas como eu falei, é algo que a gente tem que lutar dia a dia para poder se sobrepor a isso. Os valores, os bons costumes devem se sobrepor. Beleza, galera? Então olha só, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, aguardo vocês no nosso próximo módulo, qualquer coisa à disposição, grande beijo e não se esqueça, dá um like lá e se inscreva no nosso canal. Show de bola? Muito obrigado e até mais.